Boa noite, glória a Deus. Essa igreja está ficando mais jovial, né? Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os teus olhos aí onde você está, curvar a tua cabeça. Vamos clamar pela presença do Senhor nesta noite. Ele já está aqui no meio de nós. Senhor, nos achegamos a Ti porque Tu és a única resposta para a nossa vida. Nos achegamos a Ti porque Tu és a solução de tudo aquilo que entendemos que precisamos de solução e para as coisas que nós também nem compreendemos, para as coisas das quais o Senhor nos livra, nos socorre, nos alcança, mesmo quando não temos a menor ideia. Tu estás no controle, porque Tu és soberano. Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. O Teu Espírito que habita em nós nos toca, nos transforma, nos habilita para vivermos na Tua presença e desfrutarmos dessa liberdade. Essa liberdade que alcança do mais jovem ao mais idoso, que alcança gerações e gerações, ainda que a comunicação mude, ainda que a apresentação mude, ainda que a forma, o contexto mude, a Tua palavra não muda. O Senhor é imutável, o Senhor é inabalável. Nada pode vencer ao Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o autor e o consumador das nossas vidas. E nós nos rendemos mais uma vez na Tua presença. Nós nos rendemos como barro nas mãos do oleiro. Nós nos rendemos, pois para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós nos entregamos por completo a Ti, como aquele escravo que recebe a carta de anistia e devolve ao seu Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez devolvendo a Ti, Senhor, a liberdade que nos foi proposta. Mais uma vez devolvendo a Ti, Senhor Deus, todos os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso coração. Entregamos a Ti como oferta, como sacrifício vivo, como aroma suave a Ti, Senhor. E declaramos mais uma vez nessa noite que nós somos Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor está no meio de nós. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso salvador, redentor. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos acolhe. E eu me alegro todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Talvez muitos de vocês não saibam da importância, do valor da comunhão. Eu sou grato por tudo que tenho. Família, amigos, muitos irmãos, como nós cantamos hoje no começo. Eu me alegro por isso. Me alegro por estar aqui e por você estar aqui. E mais feliz ainda de que nós hoje beberemos da palavra de Deus. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus não volta vazia? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos. Palavra de Deus. Isso, vá se pondo de pé. Se você não trouxe a Bíblia e quer acompanhar conosco pelo telão, também fique de pé. Como um ato simbólico em honra à palavra de Deus, né? Nós podemos honrá-la ficando de pé e principalmente cumprindo-a, em nome de Jesus. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Mais uma vez, portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém. Pode se sentar. Nós estamos em uma série onde estamos inclinados em amar ao próximo,
estamos inclinados em entender a nossa parte, entender aquilo que a palavra nos aponta como caminho, como direção, como um condutor de que aquilo que nós fazemos, como nós agimos, como nós interagimos na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, de forma tal que a nossa vida, o nosso estilo de vida sirva para que sejamos sal da terra, para que sejamos luz do mundo, para que de fato aquilo que o Senhor, que aprove a Ele a colocar em nós, possa então ser compartilhado ao próximo. Amém? Nós estamos falando a respeito desse texto e no primeiro domingo foi falado a respeito da acolhida de Cristo, como Cristo nos acolheu. Nós fomos para Romanos capítulo 11 e lá nós encontramos o significado de um enxerto. Encontramos o significado de que Cristo havia vindo para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, muitos destes, os judeus, foram cortados. E por conta deste espaço nesta oliveira, nós, gentios, encontrados como oliveiras bravas, encontrados como pessoas que estávamos enfadados à fogueira, estávamos enfadados a vivermos em uma vida de morte. Cristo então nos acolhe, nos recolhe, nos enxerta nesta videira e muda o nosso destino para todo sempre. Tem alguém aqui para celebrar o Senhor por isso? Mais uma vez, não se esqueça disso. Eu falei que essa história não era a respeito de nós. Nós não tínhamos nada a ver com isso. Mas nós fomos enxertados, fomos amados primeiro, fomos acolhidos, fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. No domingo passado, nós continuamos o texto, e assim como Cristo nos acolheu, então, buscamos entender como é acolher uns aos outros. É tornar-se, então, parte desta oliveira da qual recebemos o enxerto. Não mais agora como aquele que estava necessitado, mas por termos sido acolhido, por termos sido enxertado, por essa seiva bruta, divina, fazer parte agora de quem nós somos e transformar a nossa origem, transformar a nossa estrutura. Então estávamos aptos e estamos aptos para recebermos o enxerto, para recebermos aquele que está nas trevas, para recebermos aquele que precisa de acalento, para receber aquele que precisa de salvação. E nós então entendemos no domingo passado a responsabilidade e entendemos que é muito mais do que somente um relacionamento superficial. De que é uma acolhida superficial, mas é algo profundo. É algo que deixa marca. É algo que destrói para construir. É algo que precisa encontrar força. É algo que necessita de morte para que a vida seja gerada. E hoje, pela terceira vez, nós nos achegamos nesse versículo para entendermos que a glória é para Deus. Obrigado, Ina. Que a glória é para o Senhor. Ela não é para mim, não é para você. Ela não é para uma placa. Esta glória, ela não é para algo humano, construído, fabricado. Essa glória, ela não é para uma campanha evangelística. Essa glória, ela não é para um nível de entendimento, mas essa glória é somente para Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é o merecedor de tudo aquilo de bom que eu e você conseguimos produzir. A glória, ela fala de magnitude, ela fala de esplendor, ela fala de algo que gera e que pode ser gerado ou que pode ter como origem. E Deus por si só é glorioso. Deus por si só é o próprio sol da justiça, é o próprio resplendor. Ele é o início e o fim de todas as coisas, e que todas as coisas subsistem por meio dele. É por isso que quando olhamos para ele, nós não compreendemos, nós nos perdemos no nosso olhar. É por isso que quando contemplamos ele por meio da nossa adoração, todos os versos que resolvemos cantar,
faltam palavras, faltam expressões de amor, faltam entregas, faltam uma forma de agradecer a Ele por aquilo que Ele é e que Ele faz em nós. É quando nós nos perdemos no meio da adoração, porque nós encontramos a glória de Deus, nós encontramos um Deus glorioso, nós encontramos não só uma filosofia, não só uma ideologia, não só um conceito, não só um fato histórico, mas nós adentramos na nossa espiritualidade e nos encontramos com algo inexplicável. É quando as coisas se tornam minúsculas e praticamente nada perto daquilo que Deus é. E Paulo está dizendo aqui aos gentios, nessa segunda parte da carta aos Romanos, dizendo: olha, acolhei-vos, portanto, uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu, mas façam isso, não se esqueçam nunca disso. Seja o sacrifício que for, seja o preço que for pago, seja a situação da qual você vai se deparar, seja a morte que você tiver que morrer, faça para a glória de Deus. Entregue a Ele. Não se ache por isso. Não considere-se superior por isso. Não se encontre em meio aos rankings, aos pódios de chegada. Mas morra para que Cristo viva em você. Ame para que Ele receba esse aroma suave. Entregue-se em favor do próximo, na acolhida, na intensidade de um enxerto, em amor por aquele que te amou primeiro. E certamente, a tua recompensa será maior do que qualquer outra. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é digno de toda magnitude, de todo esplendor, de toda abundância, toda a glória é dele. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, há uma revelação a respeito deste mistério da glória de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Há um mistério entre os gentios, onde a glória é revelada. A glória, ela tem uma esperança. A glória, ela tem uma expectativa, e essa expectativa é Cristo em nós. Entre eu e você, entre os gentios, Cristo em nós é a glória, é a manifestação da glória de Deus. A glória, ela está sendo manifesta por meio do coletivo, por meio do corpo. Quando eu e você, enxertados, nos tornamos uma copa de uma oliveira frondosa. Quando eu e você, enxertados agora, recebendo essa seiva, como templo, habitação do Espírito Santo, agora nos tornamos esta oliveira, parte desta raiz, parte desta história que antes cabia somente a um povo hebreu, mas que pela graça de Deus nós fomos acolhidos, nós fomos recebidos, nós fomos enxertados, e agora nós estamos florescendo aquilo que Deus fez em mim e em você.
Eu pensei em trazer alguma coisa aqui, assim como foi trazido nos últimos 2 domingos, e eu pensei em trazer uma copa, em trazer um pedaço de uma árvore, e primeiramente eu já imaginei que muitas pessoas ficariam chateadas comigo por ter cortado uma árvore simplesmente para exemplificar num domingo, mas ainda assim, qualquer imagem que eu pudesse trazer nesse momento seria pequeno, comparável àquilo que emana do Espírito, aquilo que é obra de Deus no meio de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor decidiu manifestar a sua glória por meio do nosso relacionamento, por meio da nossa comunhão. Quando eu e você nos entrelaçamos como galhos, quando eu e você produzimos frutos que advêm de Deus, quando eu e você estamos lado a lado, às vezes em paralelo, às vezes nos distanciamos, às vezes voltamos a nos relacionar, e assim o Senhor vai estabelecendo o seu reino. Quando eu e você conseguimos formar esta copa linda, nós manifestamos essa glória de Deus. Deus habita no meio de nós. Deus habita em nosso... Deus habita no serviço. Deus habita na comunhão. Deus habita no amor ao próximo. Obrigado, amor. Deus habita no zelo um para com o outro. Deus habita quando nós deixamos de lado a nós mesmos em amor, em favor ao próximo. Ele habita. E Ele não só habita, mas Ele manifesta o seu esplendor. É como se cada um de nós aqui nesse momento estivéssemos formando uma grande copa de uma grande árvore frondosa. E quando nós nos relacionamos, quando nós deixamos o singular para o plural, quando nós permitimos com que essa riqueza deste mistério que há entre nós, que é Cristo, revelado para os seus, quando nós permitimos que essa esperança seja reproduzida, que essa esperança nasça, que essa esperança seja gerada, amados, quando nós nos deixamos ser advertidos, ensinados, com toda sorte de sabedoria da palavra de Deus, como lá em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 28, continua dizendo, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando nós entendemos que a glória de Deus ela é manifesta quando nos preocupamos uns com os outros ao ponto de ensinarmos, de edificarmos, o ferro com ferro se afiando. Quando nós nos instruímos com a palavra de Deus, quando nós nos advertimos com as coisas erradas que vamos fazendo, quando nós nos permitimos ser entrelaçados como galhos viçosos de uma grande e antiga oliveira, o Senhor opera em nós, e Ele opera em nós de forma tremenda. Ele manifesta essa glória de um jeito que nós nunca nem sonhamos viver. Você já parou para pensar como pode sermos tão diferentes e ao mesmo tempo tão dependentes um do outro? Cada um de nós vem de um histórico, cada um de nós chegou em algum lugar na vida, cada um de nós vem com uma bagagem, cada um de nós tem um chamado, tem um destino, tem um propósito nessa terra, cada um de nós tem gostos diferentes, não é verdade? Toda vez que a gente recebe alguém lá em casa e a gente pede uma pizza, e que a gente pergunta para quem nós estamos recebendo, quais gostos vocês querem, quais sabores vocês querem, é sempre diferente. A forma de pentear um cabelo, a forma de escolher uma roupa, somos tão distintos, tão diferentes, como se fôssemos estudarmos uns aos outros, seria praticamente impossível nos relacionarmos. Praticamente impossível nos relacionarmos.
Se fôssemos buscar afinidade para nos relacionarmos, a gente ia estar lascado. Mas é Cristo que nos une. É a raiz que nos une. É a seiva bruta que corre dentro de nós que nos une. É o Espírito Santo que nos une e nos gera afinidade espiritual, que constrói em nós aquilo que precisa ser construído, e dependemos uns dos outros. Quando nós vamos estudar os dons, lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos como eles servem para uma autoedificação, para uma edificação de um ao outro e não para uma autoedificação. Como nós precisamos receber do Senhor a porção que nos é devida para servirmos uns aos outros, assim como Cristo fez, se fazendo o menor de todos, o servo de todos, lavando os pés dos apóstolos. Quando nós entendemos e recebemos nessa porção, amados, não é a afinidade de um bom assunto que nos une, não é o bairro que moramos que nos une, não é o tipo de trabalho que nós fazemos que nos une, não é a classe social onde nós estamos no momento que nos une, não é o histórico, não é a cultura que nos une, não é a afinidade de conversa que nos une, mas é Cristo que nos une, igreja. É a obra do Senhor. É quando olhamos para a nossa origem espiritual e nos lembramos que éramos galhos enfadados à queima. Quando nós olhamos para a nossa origem, nos lembramos que fomos todos enxertados na mesma miséria que nos encontrávamos. A mesma carência que eu tinha, cada um de vocês teve. A mesma necessidade, o mesmo milagre, a mesma graça que coube a mim, que coube ao Senhor para me alcançar, para me resgatar, foi para você também. E essa é a afinidade em Cristo Jesus que eu e você temos. E quando nós decidimos nos relacionar dessa perspectiva, quando nós decidimos nos compreender deste ponto de partida, as coisas mudam completamente. Porque nós olhamos com misericórdia um para o outro. Nós decidimos caminhar junto porque nós sabemos que a nossa saúde espiritual depende da comunhão. Porque é por meio da comunhão que o Senhor opera. É impossível cristianismo e individualidade. Isso não existe. Cristianismo é a história de uma família, da qual eu e você fazemos parte dela. Eu e você fazemos parte dessa família. E é verdade, na família tem brigas. Na família tem hora que um está mais folgado que o outro. Na família tem hora que um vai lavar a louça enquanto o outro quer colocar o pezão no sofá e assistir TV. Na família tem hora que tem uma desavença. Mas ainda que hajam as desavenças, ainda que hajam as dificuldades de relacionamento, nós somos uma família. E é por meio desta raiz, é por meio de Cristo, é por meio desta obra maravilhosa que nós, quando perseveramos na comunhão, a glória, o esplendor do Senhor se manifesta. Houve uma profecia em que Isaías, lá no capítulo 11 de Isaías, trouxe a respeito do reinado de Davi, onde ele começa dizendo que aquele que haveria de vir do tronco de Jessé, pai de Davi, deste tronco sairia um rebento, sairia um novo galho, sairia uma ramificação. Isaías capítulo 11, versículo 1, nós vemos isso. E nós encontramos aqui o profeta Isaías profetizando a respeito do reinado de Davi. Mas essa profecia para Davi, ela não é só uma profecia para Davi, mas ela adentra, ela sai do tempo dela e ela também se torna uma profecia messiânica. Ela também está falando aqui a respeito da vinda de Cristo, do que Cristo haveria de fazer
no meio de nós. E nós, correndo um pouquinho mais para baixo, a partir do versículo 6 do capítulo 11 de Isaías, preste atenção o que Cristo faz quando Ele ajunta um povo. Olha o que está escrito aqui: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco ou de um lagarto venenoso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amados, isso aqui é o reflexo ou a imagem ideal de uma igreja. É quando nós, eu e você, nas nossas diferenças, uns leões, outros bezerros, uns elefantes, outros cavalos, não é? Estamos juntos, envolvidos, estamos nos relacionando em Cristo Jesus. É quando nós temos todas as nossas diferenças que naturalmente poderíamos nos ferir imediatamente. Quando um é mais agressivo que o outro com palavras, quando um tem uma liderança maior do que o outro e consegue oprimir aquele que é mais frágil, quando um se coloca como refém de situações, e nós teríamos todas as formas de nos relacionar aqui, amados, para dar tudo errado. Para que tudo desse errado é a coisa mais fácil de acontecer. Agora, quando eu e você nos encontramos em Cristo Jesus, a pedra angular, o centro, a pedra fundamental, e a partir desta rocha edificamos a nossa casa, deixa eu dizer a você, é exatamente isso que acontece. As nossas diferenças se tornam a multiforme graça de Deus. E nessa multiforme graça de Deus, a glória do Senhor é manifesta. É nesse momento que no versículo 10 ali de Isaías capítulo 11, onde está escrito: naquele dia, que dia que isto acontecer, naquele dia recorrerão as nações para a raiz de Jessé, ou aqui então podemos dizer para a raiz de Cristo, o Messias, que está posta por estandarte dos povos, ou seja, a glória do Senhor que é revelada por este mistério entre eu e você. A glória do Senhor que no meio da nossa comunhão ela é revelada e ela se levanta, ela é posta por estandarte para o povo, para as nações. Quando as pessoas sem esperança, as pessoas que não sabem o que fazer da vida, as pessoas que ainda não encontraram um propósito, as pessoas que ainda não conheceram a Jesus como Senhor e Salvador, olham para a nossa comunhão, olham para o nosso relacionamento e reconhecem um esplendor que eu e você não somos capazes de produzir. É nesse momento que Cristo é revelado por meio da nossa comunhão para o povo, para as nações, para aqueles que estão ao nosso lado. É quando o rico e o pobre se ouvem. É quando o branco e o negro não tem problema de distinção nenhuma. É quando o mais idoso e o mais novo conseguem conversar e se entender. É quando nós estamos enxertados nesta oliveira, e esta oliveira já fez com que nós tivéssemos deixado de ser essa oliveira brava, e agora esses galhos, eu e você, entrelaçados, vivendo uma vida em comunhão, manifestam a glória do Senhor, e todos aqueles que estão em volta, todos aqueles que estão ao redor, olham e encontram um estandarte dos povos. E veja só aqui no fim do versículo 10, a glória lhe será a morada.
nós habitamos na nossa comunhão a glória de Deus. E já estamos aqui neste momento. Podemos olhar isso aqui e dizer, não, isso vai acontecer quando estivermos com o corpo glorificado. De fato, será o início do viveram felizes para sempre. Será o momento onde de fato nós não discutiremos mais um com o outro, onde nós não estaremos mais tendo as nossas desavenças, mas isso deve nos servir como modelo para que a nossa comunhão aqui glorifique ao Senhor, para que nós possamos mostrar a Cristo para o próximo. Vocês estão entendendo, amados, o valor da nossa comunhão? O valor das nossas diferenças acolhidas um pelo outro. A capacidade que nós temos de ainda de vivermos com perspectivas tão distintas um do outro. Nos chamamos de irmãos, vivemos em comunhão. E essa comunhão, ela manifesta o esplendor de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você a ser um acolhedor. Voltarmos lá para Romanos capítulo 15 e entendermos o nosso chamado. Entendermos que acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu, e que a glória do Senhor será manifesta, nós estaremos sendo sal da terra e luz do mundo. Nós estaremos sendo colocados como estandarte para o povo, porque as pessoas não olharão mais para mim e para você e dirão, olha lá o Jean andando, mas elas dirão, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. A forma com que eles se relacionam. Atos capítulo 2, nós vemos que o povo ali na igreja primitiva, logo no início, eles caíam na graça do povo. Que graça é essa? É a manifestação da glória de Deus na comunhão. É quando eles repartiam o que eles tinham. É quando eles se encontravam no templo e de casa em casa. É quando eles se encontravam na mesa. É quando eles compartilhavam uma vida juntos. É quando eles abdicavam deles mesmos para servir ao próximo. É quando eles entendiam e se tornavam o bom samaritano. É quando eles se tornavam como Felipe, que ouvia o Espírito em direção ao eunuco. É como Josué, quando disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É quando o propósito pelo qual Cristo nos acolhe, é quando Cristo nos enxerta, se torna muito maior do que aquilo que Ele faz em nós, mas é quando Ele faz através de nós. Eu me lembro quando a igreja começou e nós recebíamos as pessoas em casa. Sempre quando acabava o culto, nós ficávamos na porta, espreita, de olho naquele visitante, naquela pessoa nova que chegava. Quando a igreja era pequena, e nós já convidávamos a pessoa para comer uma pizza na nossa casa, já querendo ouvir, querendo nos relacionar. Chegou um tempo onde a nossa filha não queria saber de pizza, de tanta pizza que a gente comia. Porque a gente acolhia, a gente recebia, a gente queria saber a história, a gente queria se envolver com aquela pessoa. E chegou um momento onde o Senhor, Ele foi trazendo crescimento, porque é o Senhor que traz crescimento, amém? Como Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento, o Senhor vem trazendo crescimento. Chegou um momento onde nós não conseguimos mais comportar. Tantos irmãos que estão há anos caminhando conosco, algumas pessoas faz mais de um ano que eu não consigo nem tomar um café. Mas quando eu e você, igreja do meu coração, presta atenção no que eu vou lhe dizer, compreendemos na revelação deste enxerto, pelo qual eu e você fomos acolhidos, e agora o Senhor nos pede para acolhermos uns aos outros, para que a glória dEle seja manifesta, é necessário que eu e você então entendamos a nossa comissão, entendamos o nosso chamado, para que possamos amar ao próximo, não de qualquer jeito,
não superficialmente. Muito lindo que a pastora Leandra fez aqui logo no início, pedindo a cumprimentar os irmãos com ósculo santo. Isso é real, isso é bíblico, isso é verdadeiro. Mas seria hipocrisia demais se parássemos por aí. Seria hipocrisia demais se nós simplesmente deixássemos com que a superficialidade da religiosidade tomasse conta do nosso coração. Nós somos chamados para uma comissão. Nós somos chamados debaixo de uma ordenança, não como obrigatoriedade de salvação. Somos salvos pela graça e nós entendemos e sabemos muito bem isso, amém? Amém? Ufa, não é por obras que somos salvos, é pela graça. Mas o que eu farei em adoração ao Senhor? A partir do momento que eu compreendo onde eu estava, de onde Ele me tirou e para onde Ele me levou, eu me entregarei por completo e eu alcançarei o próximo. Eu me importarei com o próximo, eu ouvirei ao próximo, eu chorarei com aqueles que estão chorando, eu me alegrarei com aqueles que se alegram, eu estarei envolvido. O próximo se tornará parte de quem eu vivo, de onde eu estou, da minha vida, das minhas vitórias, dos meus fracassos, dos meus entendimentos. Porque se nós, eu e você, viermos para cá achando que somos individuais e vivermos no individualismo, arrisco dizer, como João em sua carta, que é uma grande falsidade. Mas quando nós nos inclinamos para o próximo, para que a glória de Deus seja manifesta, aí as coisas mudam. Quando nós abdicamos do nosso conforto, quando nós pensamos, poxa vida, a minha casa está tão arrumadinha, se eu convidar aquele casal, eles têm criança, misericórdia, vão quebrar tudo. Mas eu digo não, a minha comunhão vale muito mais a pena, o meu relacionamento vale muito mais a pena. Talvez esse irmão esteja sofrendo de algo que ele vai abrir o coração dele para mim, eu vou ter a oportunidade de orar por ele. Ou quando eu chego antes do culto e ao invés de eu sentar aqui e ficar olhando para frente em meditação, em reflexão, em silêncio, isso tudo é muito lindo, isso é tudo muito valioso. E eu desafio você a fazer isso no teu devocional diário. Mas quando você entra dessa porta para dentro, antes do culto começar, vamos nos relacionar, vamos nos conhecer, vamos nos envolver. Seja você também alguém que emana amor, alguém que emana comunhão, alguém que manifesta a glória de Deus em amor ao próximo, se interessando pelo próximo. Quantos casos e situações que se resolveriam se simplesmente pessoas no meio de nós se conhecessem? Quantas orações de fé, de cura, se manifestariam se simplesmente nós nos conhecêssemos de verdade, deixássemos a religiosidade. Não, eu quero que o pastor coloque a mão. Sim, a palavra nos ensina que os presbíteros colocarão as mãos, ungirão com óleo. Mas se você se importa com o teu próximo, a tua oração será eficaz. Se você se preocupa com a necessidade dele, se ele está desempregado, se ele está passando por um problema matrimonial, e você fica sabendo, e você se importa, e você se inclina em servi-lo, em amor, por meio da tua vida piedosa, por meio de um jejum, por meio de uma oração, por meio da intercessão que você vai levantar, na presença de Deus, colocando o nome do teu irmão, ou que você se autodesafie, se autodesafia, vou falar duas coisas ao mesmo tempo, mas se você se desafie de repente falar com o teu irmão lá, com um colega teu de trabalho, com um colega teu da faculdade, da escola, se importar, ouvir. Deixa eu dizer algo a você, as pessoas estão carentes de alguém que as ouça. Parece simples, né? Mas é verdade. Quantos hoje em dia não estão ouvindo com os olhos num telefone,
Pessoas que imediatamente ao começar a ouvir já querem falar e não prestam mais atenção em nada. Pessoas que não conseguem se compadecer de forma genuína e verdadeira pelo próximo. E eu digo a você nessa noite, vamos permitir com que a glória do Senhor apareça no meio de nós. Vamos permitir com que essa copa esteja cada vez mais viçosa, cada vez mais dando sombra, cada vez mais se tornando ninho de passarinhos, cada vez mais servindo a comunidade pela qual nós estamos inseridos. Eu e você estamos inseridos em uma comunidade que carece de Cristo. Você sabia disso? Você sabia disso? E Cristo habita em cada um de nós. Ou seja, as pessoas estão carecendo daquilo que nós já temos. Cabe a nós acolhermos para que a glória do Senhor se manifeste. Eu quero lançar um desafio aqui nessa noite antes de fazer uma oração para encerramento. Eu quero convidar você a se importar por alguém essa semana e convidar essa pessoa para o próximo domingo. Nós estaremos trazendo uma palavra acolhedora no próximo domingo. Nós vamos fazer um culto mais curto e eu quero pedir para que cada família traga na sua panela de pressão uma sopa. Traga uma sopa. Vamos fazer um festival de sopas aqui. Você topa? Vamos convidar uma família, acolhermos esta família no meio de nós, essas famílias no meio de nós, servirmos ela com a nossa própria sopa e trazermos uma palavra de vigor, uma palavra de acolhimento, uma palavra para recebermos essas pessoas no meio de nós. Quantos decidem comigo amar para o próximo domingo? Amém. Amém. Talvez você diga assim, poxa pastor, isso pode ser até superficial. Deixa eu dizer, vamos tentar pelo menos começar no superficial. Vamos tentar. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você. Nossa família também vai preparar uma sopa. Vamos trazer uma família em nome de Jesus. Quando você vier aqui, você fala com mais detalhes, tá? E nós vamos amar. Vamos orar para que o Senhor traga para nós uma família, cada um de nós. Você que talvez more sozinho, viva sozinho. Talvez no teu em casa, no teu pequeno grupo, você tenha alguém que possa compartilhar dessa mesma situação. E vocês então preparem uma sopa, vocês. Escolham uma família para convidar, convidem essa família. Para que nós possamos estar aqui então, oferecendo do nosso amor. E trazendo da presença do Senhor. Trazendo da palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida espiritual, para que nós possamos então exercitar esta acolhida em nome de Jesus. Amém? Vamos então, igreja, sermos desafiados nisso. Vamos achar cadeiras. Se eu não achar cadeira, a gente aluga a cadeira, não tem problema, não se preocupe com isso. Não tem problema, talvez haja dificuldade de estacionar os carros, não tem problema nenhum. Nada disso é importante comparado àquilo que nós temos para oferecer. Você concorda comigo? Amém. Vamos ficar de pé e orarmos então. Vamos dar um jeito nessas coisas ao longo dessa semana. E o Senhor vai nos dar a graça, o privilégio de colocarmos em prática aquilo que Ele vem nos ensinando. Feche seus olhos onde você está. Pai amado, obrigado pelo privilégio da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, capaz de separar espírito e alma, Senhor, capaz de trazer direção, Senhor, é a bússola, Senhor, dos nossos pés, da nossa vida, é o manual de instrução, Senhor, pelo qual nós somos guiados, e pelo operar do Teu Espírito, como aquele que conduz a espada, como aquele que guerreia por nós, como aquele que nos consola, como aquele que nos auxilia,
aquele que aplana o nosso caminho. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação desta noite. Oramos, Pai, para que o Senhor nos dê a graça de alcançarmos o próximo. Senhor, dê a nós, Senhor, um amor maior pelo próximo. Dê a nós, Senhor, a condição de acolhermos, de recebermos na mesma medida, Senhor Deus, como fomos acolhidos. Sabemos que isto é obra do Teu Espírito, porque por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos. Mas é por isso que oramos, é por isso que clamamos, é por isso que pedimos, Senhor, por isso que rogamos a Ti, Senhor, nessa noite, em favor, Deus, da Tua obra. Estamos aqui pelo Teu reino, estamos aqui em gratidão, em adoração por aquilo que Tu já fizestes por nós, Senhor, por quem Tu és, por quem o Senhor representa para cada um de nós. E nós então pedimos a Ti, pelo Teu favor, sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Eu oro, Pai, por cada família aqui representada nessa noite, para que o Senhor esteja capacitando, dando direção, para que o Senhor esteja dando a estratégia necessária, para que o Teu Espírito sopre sobre cada coração, sobre cada ouvido, Senhor Deus, para trazer, Senhor, a família da qual o Senhor quer que convide, a forma, o jeito, o dia, o horário, o meio de comunicação. Em nome de Jesus, opera no meio de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, cumprirmos com a nossa comissão, Senhor Deus, na criatividade que o Senhor já tem depositado em nosso coração. Então nós, Senhor, pedimos a Ti, opera em nós, no nome de Jesus. Amém.